Olá, pessoal. É um prazer aqui estar apresentando a experiência da Vivix, né? Vamos iniciar aqui. Eu sou o Aristóteles Neto. Eu trabalho como gerente de transformação industrial na Vivix há 12 anos. Tenho mais de 15 anos de experiência com automação industrial, engenharia, transformação digital, inovação em processos industriais, né? Vou estar apresentando aqui sobre o case da Vivix. Quem é a Vivix, né? A Vivix é uma empresa fica localizada no município de Pernambuco, em Goiânia. É considerada uma das fábricas mais modernas de vidros do mundo. É a única que tem os 100% do capital nacional, ou seja, todos os seus concorrentes são multinacionais, não são empresas nascidas no Brasil, né? O empreendimento é, é um empreendimento que foi investido mais de um bilhão e meio de reais, que conta com a fábrica em Goiânia, com 3 linhas produtivas, vidro plano, e vidros transformados em geral, e também sua própria usina de matéria-prima, que fica de mineração e beneficiamento de matéria-prima, que fica a 12 quilômetros da fábrica. E a gente produz diversos produtos, principalmente para o mercado de construção civil e moveleiro, né? Então, vidros incolores, coloridos, laminados, pintados, proteção solar, espelhos, né? A Vivix, ela pertence a um grupo centenário que se chama Grupo Cornélio Brenan, né? Que ela tem outras empresas dentro do seu grupo, como Energia Renovável, que é a TI Energias, e a Iron House, que é de desenvolvimento imobiliário. Recentemente, a empresa vendeu a parte de cimentos, que era a Cimento Cimar, e para focar em crescer seu negócio de vidros, energia e imobiliário. A Vivix aqui é um pouco, a Vivix, essa fábrica aqui, como eu disse, em Goiânia, ela, falando do vidro plano, era uma das maiores, acho que é um dos maiores fornos de vidro plano aqui do Brasil, fazendo 900 toneladas dias. É um forno que tem a duração de 18 anos, foi construído toda essa área e mais um pouco. A gente já está com um projeto da engenharia da nova linha também, de vidro plano. Então, é aqui que é a Vivix, né? Para vocês conhecerem, aqui tem outras linhas também de transformações aqui dentro. Então, vou falar um pouco da experiência da submetida, né? A gente está submetendo aqui a experiência chamada transformação digital na produção de vidros planos e na experiência do cliente, né? Então, a Vivix, como eu estava explicando, ela é uma empresa nacional e começou a pertencer ao Grupo Cornélio Brenan. E o Grupo Cornélio Brenan, em 2017, foi 18, implementou um valor que foi o valor de inovação. Dentro desse valor de inovação, então, todas as pessoas de todos os negócios do grupo foram medidos e foram incentivadas a ser mais inovadoras, porque o grupo entendia que se não inovasse, né, se não instigasse esse movimento de inovação dentro dos seus negócios, poderia ficar para trás. Então, todo mundo dentro do negócio tem essa pegada de ser medido com relação a quanto tem aberto a errar, quanto busca trazer coisas novas para o seu dia a dia, experimentar, né? Tudo claro que é um ambiente industrial com responsabilidade, né? E desde 2021, a Vivix criou uma área chamada transformação industrial, né? Então, desde a sua criação dessa área de transformação, ela se tornou uma referência do que se chama de transformação digital no Brasil. Por que eu digo que se tornou uma referência? Porque grandes eventos globais e nacionais, como o Hannover Messe, como o Siemens Realize, que é o maior evento da Siemens, da América, é, a Siemens no mundo, os eventos da Amazon, como nacional e global, como Reinvent, ou seja, todas as empresas grandes do setor de digital reconhecem a Vivix como referência e usam os cases relacionados à Vivix para trazer as boas práticas como um exemplo para outras empresas, né? E a gente, como uma empresa que sempre gostou de co-inovar,
Então, a gente sempre participou dessa divulgação de trabalhos em conjuntos, academia, outras empresas, né? E startups, então, ou seja, toda a parte de inovação aberta, mas também de co-inovação, né? De criar junto. Então, posso destacar 5 principais pilares que foram focados dentro dessa experiência, que foi um escritório de valor para inovação. Então, a gente desenvolveu um escritório de valor para realmente entender os ganhos e mensurar os ganhos. A área de transformação industrial, quando se iniciou, não tinha muito claro como é que a gente ia trazer uma empresa centenária, né, para um grupo centenário, para uma empresa nova no setor, que era de vidros, para o grupo Cornélio Brennand, vidros planos, e uma empresa também que era conhecida por ser bastante conservadora, como é que aquilo causaria impacto e que tipo de impacto causaria, né? Então, o primeiro passo que a gente fez foi criar um escritório de valor. Nisso a gente criou frameworks, trouxe outras metodologias ágeis para ser aplicadas. Também a questão de parcerias, né? Então a gente sempre focou em ser parceiros dos principais players do mercado, de startups, desenvolver empresas locais, como a gente desenvolveu a Mechatronic, a Logap, para atender às nossas necessidades aqui na região de Pernambuco. A gente desenvolveu outras empresas aqui da região Nordeste também, além de trabalhar com empresas do Sul, do Brasil todo, de fora, Brasil internacional. Então a gente tem um ecossistema de empresas e startups de todos os lugares do mundo. Uso de tecnologias emergentes, basicamente, é dentro daquele pilar da indústria 4.0. A gente tem usado, vou falar mais na frente, diversas daquelas tecnologias, sempre pensando nas pessoas, com o intuito de modificar e melhorar a vida das pessoas, aumentar a sua capacidade também. E a empresa, o grupo em si, já tem no seu DNA essa questão de sustentabilidade. Vou falar um pouco mais na frente. Então, a empresa, ela preza por sustentabilidade. Então, a questão da planta de vidro ser toda, ter energia verde, né? Ser toda, ter colocado sua própria planta de autogestão de energia renovável para a gente produzir um vidro de menor pegada de carbono, a questão de redução de emissões, usar essa tecnologia de genes digitais, usar essa tecnologia digital, controle avançado, para não só reduzir a questão de emissões de quantidade de gás, mas focado também na redução de emissões que a gente manda para a atmosfera. Então, o grupo sempre pensou nessa questão de sustentabilidade em vários anos, né? Mais na frente eu vou detalhar. Então, passando mais rápido, a gente seguiu de forma simplificada essa estrutura em 2021, muito novo. A gente nasceu, fez um estudo de maturidade, criou uma governança, criou um roadmap. Em 2022, a gente procurou parceiros, foi para fora, trouxe novas tecnologias, trouxe novas metodologias, como Unified Namespace, Industrial Data Fabric, para aplicar na planta. A gente analisou mais de 20 tipos de soluções de parceiros para determinar como a gente ia atacar a digitalização. Lembrando que até o ano de 2021 a gente praticamente era zero de digitalização, tá? Então, foi de 21 que a gente fez todo o estudo para 22 que começou uma aplicação, né? E também, dentro da área de transformação industrial, a gente é responsável pela cibersegurança industrial. Atrelando tudo isso, como é que a gente desenvolve a estrutura local e trabalha em nuvem e a questão de segurança, né? De 23 a 25 foi muito da expansão e uso e experimentações de novas tecnologias, né? Eu posso trazer também que a Vivix, ela foi reconhecida aqui, ó, como em 2024 ganhei lá o prêmio de líder de inovação pelos projetos da Vivix, no maior evento da Siemens. Como você sabe, Siemens atende todos os maiores clientes do mundo, então eu estava concorrendo com os maiores clientes do Brasil, com os maiores clientes nos Estados Unidos, a Latam em geral e Américas em geral, Estados Unidos e tudo mais. Então, você imagina para ganhar um prêmio desse, quanto a gente tem que ter modificado o nosso ecossistema aqui, né? Também a gente, no ano passado, ganhou o prêmio em primeiro lugar da Blink, ficando na frente de grandes empresas nacionais e internacionais. Fomos reconhecidos no maior evento da AWS, a AWS Game Changers, na Hanover também. A gente foi reconhecido pela AWS, pela Siemens, também no Prêmio Recife de Inovação a gente foi citado. Dentro das tecnologias, das 15 tecnologias habilitadoras, a gente tem trazido para dentro de casa o uso de inteligência artificial tradicional e generativa, com um projeto super premiado aí, o Engenheiro Virtual, que a gente fez em parceria com Deloitte, com Mendix, com Siemens.
com Mechatronic, uma empresa local, uma universidade, outros que a gente envolve inteligência artificial, usando muito fortemente produtos parceiros como Mendix aí, para desenvolver. A gente desenvolve bastante coisa dentro de casa e com parceiros, então a gente não compra tudo pronto, então a gente desenvolve as APIs, desenvolve as tecnologias, integra e desenha como a gente quer. Mobilidade, com TrackOS, com o próprio aplicativo da Vivix, o EAM, o Vivix Checklist Digital, Internet das Coisas, a parte de experiência do cliente com a digitalização dos canais do cliente para a cadeia de vidreira, a parte de energia renovável com nossa UFV Maravilhas, 100% da energia nossa é energia verde, robótica dentro com Fanucs e drones, conectividade com Starlink, redes mesh, também Wi-Fi 6, redes IoT também, tecnologias de dados, como eu te disse, a gente trouxe o Unified Namespace, a gente co-criou junto com a AWS o conceito do Vivix, do Industrial Data Fabric, que a gente chama de Vivix Data Fabric, que fez parceria com os principais players do mercado e criou conceitos junto com eles, né? Não vinham deles, a gente criava em conjunto. Questão de cibersegurança, né? Com o uso do digital, a gente desenvolveu nosso próprio aplicativo de monitoramento de cyber-ativos, de SOC, NOC, cyber-ativos, implementou SOC industrial, NOC industrial, políticas de cibersegurança industrial e vários aplicativos de realidades digitais, né? Em melhores práticas, eu trago aqui a governança e a geração de valor com o VMO, né? Então, a gente criou todo um framework, a gente tem trabalhado até com universidades para criar novos frameworks. A gente está trabalhando agora com o FPB e também com o pessoal da ANEEL, com o professor Nestor lá, para desenvolver um framework, não de estudo de maturidade, mas pós-maturidade, como é que analisa os ganhos, como é que atualiza os roadmaps. Então, a gente tem todo esse ganho mapeado quando seleciona um projeto, de redução de custo, de mitigação de risco, NPS, de produtividade, de redução de horas, e a gente criou um chamado de impacto transformacional, que a gente, às vezes, pode ser um projeto que impacte só uma área. Aí você bota lá, para usar super tecnologias, impactei uma área aqui, teve um ganho legal, mas ela não transforma a organização. Não é uma transformação digital que está acontecendo. Então, a gente tem uma medição de impacto transformacional também no projeto, para aqueles projetos que modificam realmente como o dia a dia da organização é trabalhada. Isso aí entra outras medições dentro também. A questão de integração de dados com o Industrial Data Fabric, né? Então, essa integração de IT, OT, bem feita, com segurança, bem governada, foi a melhor prática que a gente trouxe para a transformação digital. A questão da cocriação com parceiros, então a gente não é só fornecedor, cliente, é parceria. A gente fechou parcerias de co-criar casos, co-criar soluções, de investimentos conjuntos. Quando eu digo investimento, a gente investiu conjuntamente com Siemens, com Mendix, com Amazon, com Snowflake, com a Deloitte, com a Mechatronic local, agora com a está nascendo o Senai PE está muito dentro, a UPE, o FPB, ou seja, não vou citar todos que posso esquecer alguém, mas tem diversos parceiros que co-criam com a gente, adotar soluções sempre pensando em sustentabilidade e eficiência energética. Então, essa questão da energia limpa, da autogestão, de eficiência energética, da ISO 50000, de redução de emissões, é uma boa prática que a gente tem feito e trabalhar com equipes multidisciplinares, né? Não fica em silos, né? Isso é um trabalho conjunto, com abordagem ágil, com trazendo independências para essas equipes, para entregar e co-criar soluções. Lições aprendidas que eu trago aqui é evitar digitalizar sem mapear o processo, não entender muito bem como era o antes, como a gente vai querer depois, fazer todo o uso do técnicas de mapeamento, aplicar toda a técnica de gestão de mudança, comunicação bem feita, identificar resistências. Então, isso foi uma lição aprendida que a gente teve no início, aprendeu muito rápido e tem adotado vários frameworks de gestão de mudança. Mapear a capacidade da equipe, né? Então, ou seja, a gente sempre começou, no início, começava vários projetos e tinham dificuldade de entrega, então a gente começou a mapear capacidade de entrega, capacidade da equipe local e outras equipes, né? E também sempre definir indicadores para qualquer caso de uso ou até um dashboard que é criado, né? Então, por que eu estou criando aquilo, o que é que impacta, para depois, na medição e no entendimento do impacto da organização,
isso ser levado em conta, né? Quando a gente entra em indicadores de resultados, né, a gente viu que começou há pouco tempo, né, vamos dizer assim, 22 começou os primeiros projetos. Então, de 22 para 25, eu trouxe alguns resultados que a gente entende que é significante para o tamanho da empresa da gente. A gente teve uma redução de custo todo com a parte de controle avançado de Digital Twin nos últimos 3 anos, de alguns milhões de reais. A gente teve saving com multas que a gente não tinha visibilidade do que acontecia, porque não linkava com a demanda dentro de ponto, fora de ponta, com o planejamento da produção, né? Ou às vezes não tomava em conta por que isso acontecia. A questão do gênero digital de engenharia, a gente fez um projeto de uma linha nova ali, logo pós-pandemia, e para trazer o pessoal para a fábrica era complexo e a gente teve que fazer toda uma adoção de engenharia digital, engenharia 5D, 6D, e onde a gente conseguiu economizar 1,5 milhões só na parte de serviço. A parte de satisfação do cliente, a gente deu um pulo de salto. Hoje a gente é das referências para o nosso setor, né, de satisfação do cliente, usando como VIX Facilita e outros canais de digital e tecnológicos para melhorar a satisfação do cliente. A parte de eficiência energética, com a vinda de trazer energia limpa, de projetos de eficiência energética, com visão das 50 mil e tudo mais, né? Teve uns 13 milhões por ano de economia. E a questão de produtividade, mais de 18 mil horas de redução de desperdício, né? Aquele automatizações, redução de gargalos, então usando toda aquela parte de digitalização que foi feita, né? Que as pessoas, a gente não pensa em demitir pessoas, mas levar as pessoas a fazer novos processos que a gente antes não conseguia fazer, e entregar novos resultados. Então, a gente conseguiu fazer isso em diversas áreas, sempre trazendo ganhos ano a ano ali dentro da operação, de diversos pontos. Não estou falando só de manufatura, mas de segurança, logística, comercial. Indicadores de desempenho, a gente tem questão do aumento de eficiência nas operações, aumento de disponibilidade de ativos, reduzir o tempo médio de execução de tarefas, reutilização das horas, engajamento, maturidade digital, cobertura digital. Plano futuro, a gente tem 7 planos. Aqui eu tenho a capacitação de líderes, manutenção inteligente, que está dentro do nosso roadmap estratégico, cibersegurança industrial, gêmeos digitais e torre de logística, né? A gente está expandindo agora muito forte para a parte logística e armazém, experiência do cliente, medição de valor e geração de valor, com os frameworks que a gente está fazendo junto com a ANEEL, junto com a UFPB, a equipe da UFPB e com outras equipes que estão ajudando a gente. O sétimo aqui é essa aliança que a Vivix entrou como liderança técnica, e a gente fez uma liderança para estar todo mundo junto, contribuindo para fazer aplicação de IA, e a gente está trazendo tudo que a gente aprendeu, a gente que criou esse framework, e a gente está levando todos os conhecimentos da Vivix, e está saindo até um spin-off de uma startup chamada Dexmaia para suportar também e criar os aceleradores. Então, tipo, a gente movimentou todo o ecossistema aqui, trazendo os parceiros da gente, convidando eles e mostrando para eles os benefícios, também trazendo para dentro desse projeto. Infelizmente, eu não vou ter tempo suficiente de explicar tudo aqui, mas é um projeto bem disruptivo, assim, de engajar empresas, governo, ICTs, etc. A gente tem plano até 2029 das diversas ações. A gente tem alinhado os 17 pilares dentro dos 5 fundamentos aqui. Destaco aí, desenvolveu a agilidade do mindset ágil, gestão de mudanças, de transformar conflitos em resultados, dentre outros. A gente tem alinhado com 5 dos 9 eixos estratégicos, né? Que tem apoiado, né? A estruturação do Data Lake, que é um aí para dentro do A11, dentre outros, a parte de P&D, a parte do ambiente digital, desenvolvimento, pesquisa, né? E, por último, a questão do alinhamento com o SG, né? A gente tem diversas academias e ICTs trabalhando com a gente, o UPE, o FPB, o FPBE, o FRN, Senai PE e outras que começam com a gente, como a parte do Atlântico, o Porto Digital também, que eu não coloquei aqui, está com a gente também, o Partel, o governo, trabalhando com a Lei do Bem, Brapi, FACEP, agora com o Brasil Mais Produtivo também,
empresas, diversas empresas aqui, parceiras nossas que têm trabalhado com a gente, que eu citei aqui, sociedade, como esses dois projetos, tem vários projetos que a gente engaja na sociedade, esses aqui são dois, que é o projeto Jovem Judoca e o outro é o projeto Saber Viver, né? Então, a gente tem uma área de sustentabilidade focada corporativamente. A gente tem trabalhado para reduzir os efeitos de gases de estufa, reduzir riscos climáticos também, né, dentro da questão do ambiente. Então, a gente realmente se importa com isso. Se vocês quiserem ver mais, podem entrar no relatório de sustentabilidade do grupo, que tem lá sobre a Vive, sobre o grupo. Isso realmente é um valor grande do grupo. E a parte de governança, que a gente sempre leva essa questão da emissão de CO2, a gente prioriza e mede mulheres e a adoção das mulheres no cargo, a gente tem a questão do Somos para a diversidade, a gente tem mulheres no conselho, a gente tem a questão do NPS, de satisfação com o cliente, e NPS interno de satisfação dos funcionários. Então, é uma empresa que tem toda uma governança de ESG muito forte, né? Corporativamente dentro da Vivix.